Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11. Diz bem assim. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11. Diz, o título é O Juízo de Deus. Aleluias. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem está dizendo aqui foi o apóstolo João, quando ele se achava em espírito numa ilha chamada Ilha de Patmos. O Senhor Jesus mostrou para ele tudo o que ia acontecer no dia do juízo e mandou ele anotar tudinho. Por isso que hoje nós sabemos o que vai acontecer lá na frente, tanto com o diabo como com as pessoas que são salvas, para onde elas vão, para onde não vão. Porque Deus, ele usou homens para escrever a sua palavra. Como o apóstolo o Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, ele escreveu vários livros. Moisés também. Mateus, Marcos, Lucas, João, vários deles escreveram bastante livros da Bíblia. A Bíblia foi feita por 40 homens, cheios da presença de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E aqui o apóstolo João, ele viu a visão do Apocalipse que vai acontecer lá na frente, e ele descreve aqui. Ele diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, naquele grande dia, vai ter um grande trono branco, e o Todo-Poderoso vai estar sentado naquele trono, e a terra e o céu vai fugir diante da sua presença. Isso é forte. Aí diz mais. Aleluias. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que é os ricos e os pobres, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aleluia. Então, vai se abrir livros. Aleluia. E ainda outro livro, esse livro é o principal. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, tudo que nós fazemos, tudo que eu faço, tudo que você faz, os anjos tomam nota, escrevem nos livros, fica tudo anotado. Naquele grande dia, não tem como dizer: não, Senhor, eu não fiz isso, não. Não, o Senhor está cometendo uma injustiça. Não, eu não fiz isso. Não, está tudo anotado nos livros. Isso é forte. E a gente vai ser julgado pelas nossas obras, pelo que a gente faz. Se eu faço bem, eu faço mal, eu vou ser julgado por isso. Se eu faço bem, as minhas obras são boas, são mais boas do que má, eu vou ser julgado por isso. Se as minhas obras são má, eu vou ser julgado por isso.
Se eu aceitei o Senhor Jesus e vivo obedecendo a palavra dele, a Bíblia mesmo diz que não tem julgamento para quem aceita o Senhor Jesus e está firme na sua palavra, porque a palavra de Deus diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus não tem condenação. Então, essa pessoa não passa no julgamento do trono branco. Só vai passar aqueles que perderam a salvação. Isso é forte. Aí no versículo 3 diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Tá vendo? Então o mar vai devolver os corpos das pessoas que estão lá, que nunca apareceram, que morreram no mar há muito tempo e não apareceu. Mas naquele dia o mar vai devolver até os corpos, porque a pessoa ele vai ser julgado com o corpo e tudo. Ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, com o corpo e a alma. E ainda diz mais, a Bíblia diz lá em Marcos 9, que lá o fogo não apaga e o verme não morre, comendo a carne da pessoa. É terrível esse lugar. A Bíblia mesmo diz bem claro também, quando ele diz assim, Deus ele diz assim, não temeis. Aleluia, deu uma pausada aqui, mas voltou. A Bíblia diz assim, não temeis o mortal, temeis aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então nós temos que temer a Deus, porque ele faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Aqui já está dizendo que vai ser lançado no inferno tanto o corpo como a alma. Isso é forte. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Isso é muito forte. A gente vai ser julgado, o ser humano vai ser julgado um por um, segundo as suas obras. Deus não tem pressa para julgar o ser humano. São mais ou menos uns 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E Deus ele não tem pressa para julgar. Ele vai julgar um por um, segundo as suas obras. Isso é forte. Segundo o que a pessoa faz. As obras, as ações. No versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a morte e o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. O inferno não é o pior. O pior é o lago de fogo, porque até o inferno vai ser lançado lá para dentro. É forte. Aí diz mais, no versículo 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia! Então, o principal dos livros é o livro da vida. O nosso nome tem que estar lá. O meu, o seu, da sua família tem que estar lá. Porque quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Então, faça de tudo para ter o seu nome no livro da vida e permanecer com o seu nome escrito no livro da vida. Como é que eu faço para ter o meu nome no livro da vida? Primeiramente, aceite o Senhor Jesus, se batize nas águas, no Espírito Santo. Aleluia.
Congregue numa igreja mais próxima de sua casa. Aleluias. Procure obedecer a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Está lá em Tiago e diz: não seja somente ouvinte, mas praticante. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Aí sim o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Sejam todos abençoados pela mão de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados pela mão de Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor.